Olá, irmão. Bom dia. Graça e paz seja com todos. Conforme eu havia prometido, nós vamos iniciar hoje o estudo no belo livro de Hebreus. E essa semana eu vou postar 2 vídeos. Hoje vou fazer um, amanhã eu faço outro. E postar. E eu peço que você, por favor, meu irmão, não deixe de acessar, de acompanhar, porque são estudos valiosos para a nossa vida espiritual. E como a gente está carente de cultos, de reuniões, não está podendo, claro, ainda, nos reunirmos conforme é o nosso desejo, então nós precisamos suprir essa necessidade aí, mesmo que de forma limitada, com os vídeos. Então é necessário que você acesse, que você divulgue. Pode espalhar aí esse vídeo para quem quiser, se você assim quiser compartilhar. Estou feliz, irmão. Graças a Deus, nós estamos indo bem nos nossos cultos de domingo. As lives têm acontecido. Volto a dizer, você que é membro da igreja, nós temos o dever de acompanhar tudo. Então não fique de fora. Às vezes aí você está num tempo mais apropriado em casa e mesmo que você não assista ao vivo, mas assista. Mas de preferência ao vivo, tá bom? Mas esse caso aqui nosso, não. Nós vamos postar o vídeo, aí você acessa a hora que você preferir. Mas nossos cultos têm acontecido ao vivo e é necessário mesmo que você, de preferência, esteja conosco no mesmo horário. É o momento do culto. Então nós estamos aqui iniciando o estudo no belo livro de Hebreus, um livro incrível. Vale a pena o nosso empenho, a nossa dedicação para estudarmos esse livro, esse belo livro. A primeira coisa que eu quero deixar aqui, enfatizar até, é que você leia o livro em casa. É preciso, é um pré-requisito. É preciso que você leia, que você tenha o acesso direto ao texto aí na sua casa, lendo com cuidado. Isso é fundamental para uma compreensão adequada, satisfatória aí do nosso estudo. Então leia, não deixe de ler. À medida que nós vamos tendo aqui as partes estudadas, você vai dando continuidade aí na sequência. Irmãos, é interessante que o livro de Hebreus, esse livro que nós vamos estudar, não é igual a nenhum outro livro do Novo Testamento. Por quê? Porque o autor conhecia muito bem o grego e ele também escrevia muito bem no grego. O grego, como você sabe, era a língua, o idioma original do Novo Testamento. A Bíblia não foi escrita em inglês, claro, foi escrita em português. Não tinha nem essas línguas na época, claro. Então ela foi escrita em grego. Era a língua, é como se o grego na época, no tempo de Jesus aí, à frente, era como se fosse o inglês da época, era o idioma universal. Então ele conhecia bem o grego, escreveu bem em grego esse livro, esse belo livro chamado Hebreus, certo? E uma outra curiosidade do autor é que ele conhecia bem o Antigo Testamento. Você vai ver isso aí. Era um judeu conhecedor do Antigo Testamento. E ele fala de problemas, irmãos, que nós vivemos hoje. Problemas que nós vivemos hoje, e aí é necessário um estudo, uma leitura atenta deste livro. Vamos falar aqui do foco principal. O foco principal do livro é a pessoa gloriosa, grandiosa, magnífica, exaltada, divina do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Então ele coloca o seguinte, que Jesus está muito acima de qualquer religião ritualista.
Veja, diversas religiões, como por exemplo o judaísmo, o islamismo e até o catolicismo, são religiões ritualistas. E ele coloca assim, que Jesus é suficiente para nos dar acesso a Deus. Então não há necessidade de rituais, não há necessidade de religião ritualista. Jesus está acima de qualquer ritual, de religião, qualquer coisa, e ele é suficiente para nos dar acesso a Deus. Esse é o foco. Agora vamos ver aqui duas questões que precisam ser respondidas dentro do estudo desse livro. Primeira questão: quem escreveu o livro de Hebreus? Há muito debate, porque o livro não diz lá, porque veja, Paulo, por exemplo, ele vai escrever uma carta, como era costume da época, ele se identificava ali no início da carta. No livro de Hebreus não tem identificação de autor. Então, quem escreveu o livro? Há muito debate em torno desse assunto aí, debate entre os estudiosos, mas a resposta simples é a seguinte: não é possível saber, não tem como saber quem escreveu o livro, só Deus sabe. Mas isso não importa. O importante é que ele foi escrito. É isso que importa. Segunda questão aqui: quais as pessoas que receberam? Quer dizer, ele foi escrito para ser enviado para um determinado grupo. Quem foi esse grupo? Resposta simples: eram judeus espalhados pela Palestina que estavam sofrendo pressão para voltar para o judaísmo. Judeus convertidos que, como acontecia muito na época, eram muito pressionados a voltar ao judaísmo, ao ritual da religião judaica. Então, essa carta vai servir aí para orientar as coisas, para mostrar para esses judeus que não, permaneça firme em Cristo, não volte para a antiga vida, para o ritualismo religioso de antes. Fique onde você está no lugar certo, você está em Cristo. Ponto final. Outro detalhe aqui introdutório do livro, ele foi escrito por volta aí de 50 a 70 depois de Cristo. Então, algo em torno de 50 a 70 dentro dessa faixa aí, depois de Cristo, ele que foi escrito. É interessante, irmãos, um livro, né, você for considerar como, né, foi escrito nessa faixa 50 a 70, então tem muito tempo. Daí você vê a evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Está aí, ó, na sua mão, o livro mais lido do mundo. Livros antigos, escritos, quer dizer, existem outros, claro, no Antigo Testamento aí, que foram escritos muito tempo antes, estão preservados. Certo? Uma evidência clara que a Bíblia é a palavra de Deus. E os propósitos do livro de Hebreus? Olha aqui, nós temos aqui os propósitos, certo? O primeiro propósito é a exortação aos judeus. Como eu disse, estavam os judeus ali sendo pressionados, os judeus convertidos, né, ao cristianismo, convertidos a Cristo, pressionados a voltar. Então ele trata dessa questão. E a segunda questão é a busca da maturidade. Daí a importância também desse livro, que ele vai tratar dessa questão da maturidade cristã, coisa que nós precisamos, irmãos, muito para os nossos dias. Precisamos de cristãos maduros na fé. Deus nos dê cristãos maduros na fé. Cristãos que são formados, não somente informados, mas formados na faculdade de Deus, obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Então, Hebreus está aí para nos dar um incentivo a mais nessa questão da maturidade. E aí ele trata assim, que essa maturidade ela não pode ser adquirida na base da lei, na base dos rituais religiosos. Ela só vai ser conseguida de uma forma eficiente se essa base for Jesus.
e nele, nesse alicerce firme, podemos crescer rumo à perfeição, aquela perfeição relativa a qual se torna o nosso objetivo de vida. Outra curiosidade do livro é que ele não se parece com uma carta. Veja bem, Paulo, Pedro, João, muitos autores aí do Antigo e do Novo Testamento, escreveram cartas mesmo, enviaram às igrejas. Hebreus não é uma carta, é um sermão. E um belo sermão. Um belo sermão, certo? E vamos ver aqui também, irmão, que o texto de Hebreus está dividido em duas partes principais. Nada mais do que isso aqui. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 10º capítulo, trata mais de ensino, de doutrina, de ensinamento doutrinário. E a parte final, partir aí de 11 em diante, até o fim, é aquela parte de aplicação do conteúdo da nossa vida cristã. Dito isso, vamos começar então o livro a estudar versículo por versículo. Eu vou utilizar aqui uma versão que eu gosto muito e recomendo. Procure aí na internet, compre, para servir aí de um reforço muito bom nos seus estudos, que é a nova versão transformadora. Uma bela de uma tradução. Vou usá-la aqui. Tudo bem? Vamos começar aqui. Ó. O primeiro versículo, vamos ler aqui na televisão, está aqui no vídeo. Depois você pode conferir na sua tradução. Está aqui assim, ó, Hebreus 1. Por muito tempo Deus falou. Veja que está grifada a parte lá, Deus falou, né? Deus falou, e nós vamos tratar disso. Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Então, está grifado lá, Deus falou. Uma das coisas incríveis na pessoa de Deus, uma das coisas que realmente é impressionante é o seguinte, que o nosso Deus, irmão, é um Deus que quer se revelar. É um Deus que quer falar. Olha só essa frase. Eu tenho uma frase aqui muito interessante que diz assim, a Bíblia, presta atenção aqui, ó, a Bíblia é um livro que o homem não poderia ter escrito se o quisesse, como não teria escrito se pudesse. Ela revela verdades que o homem, deixado a si mesmo, desculpa que o erro não é sim, é si, deixado a si mesmo, nunca poderia ter descoberto. Em outras palavras, se o homem fosse deixado sozinho para descobrir Deus, ele não descobriria jamais Deus. Não poderia, nunca, em hipótese nenhuma. Ele poderia ver alguma evidência de Deus na natureza, mas conhecer Deus, como nós conhecemos através da Bíblia, isso seria impossível. Então, coube a Deus, meu irmão, coube a Deus o seguinte, se revelar. Ele tomou a iniciativa e se revelou. E ele falou de diversas vezes. É interessante essa expressão, Deus falou de diversas vezes, porque o nosso Deus é um Deus que fala de forma diversa. Por exemplo, ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através da palavra direta, como foi o caso de Abraão. Mas principalmente Deus quis se revelar para que a revelação se tornasse escrita, porque a escrita é a forma mais eficiente de comunicação, porque ela permanece. A tradição oral pode se perder, mas a escrita ela permanece. E foi o caso. Deus falou, e o que Deus falou foi escrito. E aí nós temos a Bíblia. Vamos para o versículo 2. O versículo 2 vai falar assim, irmão. Olha, e agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Duas coisas aqui são
faladas a respeito de Jesus. Primeiro, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Segundo, por meio de Jesus, o universo foi criado. Note bem a questão. Jesus estava lá no princípio da criação, criando o mundo, como Deus Filho. Então, começa aí o destaque, o foco de Hebreus, que é dar uma ênfase na glória de Cristo, na grandeza de Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando nessas seitas que, sei lá, eles dizem assim, não, Jesus não chega a ser Deus. Ele pode ser uma metade de Deus, um semideus, coisas assim. Mas veja que absurdo, porque Hebreus está aqui para mostrar que não tem como Jesus receber isso que ele recebe, essa descrição do livro. Ele tem que ser Deus. Certo? Ele tem que ser Deus. E aí, meu irmão, eu vou finalizar o vídeo aqui dizendo o seguinte. O trecho a seguir, nós estamos no versículo 2, do 3 até o 14, eu quero que você leia em casa, com a sua Bíblia, leia com muita atenção, tome posse de cada palavra, tenha prazer na leitura, porque esse é um dos trechos que eu considero mais incríveis para descrever a grandeza do nosso Salvador. Então, digamos assim, se delicie com a forma tão sublime. Quer dizer, o que eu vejo aqui é que o autor vai no limite das palavras, até onde as palavras podem levar para descrever Jesus. E eu me emociono de falar que o nosso Salvador é esse que é descrito nesse livro. Eu estou emocionado aqui de dizer, quase até derramando lágrimas por ver esse texto aqui tão belo, falando do nosso Salvador. Então, irmão, veja, ame a Jesus. Você é seguidor dele. Ele é o nosso Salvador, bendito, amoroso, que cuida de nós e da nossa vida. Dê tudo para ele, tudo que você puder, a sua vida, a sua consagração de vida, porque ele é o Deus maravilhoso, gracioso, bondoso, benevolente, o bondoso Salvador. Então está aqui, Hebreus está aí para dar esse destaque, talvez aí, para esses cristãos que, sei lá, parece que vivem no mundo da lua e não percebem a grandeza das coisas, principalmente a grandeza do conhecimento do Salvador, do conhecimento de Jesus, sabe? Um dos propósitos da nossa vida deveria ser conhecer Jesus, irmão. Eu sempre falo isso para os novos convertidos. Olha, conheça Jesus. Que seja esse o seu propósito de vida, a sua motivação maior. Conheça Jesus. Se aplique na leitura dos evangelhos, porque não tem conhecimento mais sublime. E de do versículo 3 ao 14, então deixo aí para você ler em casa. A graça e a paz do nosso Salvador seja contigo e até amanhã e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.